Olá, patriotas, voltei com notícias importantes para vocês. Vocês não vão acreditar no que Luiz Inácio Lula da Silva quer fazer dessa vez. Será vingança aos evangélicos? Vamos descobrir tudo isso nesse vídeo, não percam. Mas antes, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também deixe o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu oi, muito obrigado de hoje é para Luiz Maria de Caçapava. Muito obrigado, Luiz, pelo carinho. Agora, sem mais enrolação, vamos para as notícias, porque o vídeo de hoje promete. Vocês vão ficar chocados do que de fato está acontecendo no Brasil, no governo Lula. Olhem esta notícia. Vingança? Parlamentares evangélicos se pronunciam sobre fim da isenção para igrejas. É isso mesmo, já começou. Parlamentares evangélicos se pronunciam sobre ato assinado pelo secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, que suspendeu uma decisão do governo Bolsonaro que garantia a isenção tributária sobre salários de ministros de confissão religiosa como pastores. A decisão, que foi tomada por determinação do Tribunal de Contas da União, TCU, foi considerada pelo grupo político como uma vingança do governo Lula para com o grupo que apoiou Bolsonaro nas eleições de 2018 e 2022. O deputado federal Felipe Martins, do PL, conversou com Pleno News, que fez críticas diretas ao presidente Lula, dizendo que ele está agindo com vingança contra os cristãos e os evangélicos. E vocês, o que acham disso? Deixe aqui nos comentários. O deputado Sótines Cavalcante se pronunciou sobre isso em suas redes sociais e vai deixar vocês chocados com essas declarações. Vejam de fato o que está acontecendo. E já começou. Olá, amigos, vamos à verdade sobre a safadeza do governo Lula contra líderes religiosos. Hoje, o dia inteiro, a imprensa estampou manchetes como essas. Governo suspende isenção fiscal sobre salários de pastores. Benefício havia sido dado por governo Bolsonaro. Um monte de manchetes, entrevistas e debates nos principais canais de televisões falando sobre imposto de renda de pastores que Bolsonaro teria dado isenção. Eu quero abrir este vídeo dizendo que é mentira, é fake news da imprensa e do atual governo. É um absurdo que hoje foi dito por todos eles. Quero esclarecer a todos vocês o que é o ato declaratório de julho de 2022 do governo Bolsonaro. Este ato visa tão somente esclarecer dúvidas que a Receita Federal tinha sobre questões previdenciárias de sacerdotes. Existe uma lei previdenciária. Este ato declaratório só vem esclarecer e separar o que é sacerdotes que não têm salário, ou seja, não é CNT, eles vivem de prebenda, e o que é os sacerdotes que por acaso têm atividades administrativas, são professores de seminários ou escolas confessionais. Estes sim são CLT. Esta dúvida gerou no passado, em especial no governo Dilma, um sem fins de multas a instituições religiosas. Com este trato declaratório, Bolsonaro botou ordem na casa, esclareceu e resolveu o problema para evitar multas ilegais e que não correspondiam com a realidade, porque instituições religiosas, à luz da nossa Constituição, todas elas são imunes de tributos. Na verdade, tudo que Bolsonaro fez, eles querem destruir, principalmente quando diz a respeito de religiosos, né, que sim, apoiaram Bolsonaro. Até mesmo porque esses dias teve uma notícia que disse que Janja não quer que Lula se aproxime dos parlamentares evangélicos. Será por isso que Lula está desse jeito e está saindo toda essa história e também querendo dessa maneira prejudicar os evangélicos do Brasil? Bom, não sabemos, mas é o que eu disse para vocês. Aqui vocês vão saber tudo ainda neste vídeo. E olha o que vai dizer o deputado agora, vejam. Isso nada tem a ver o CNPJ, instituição religiosa, dos sacerdotes, pessoas físicas. Sacerdotes é como todo e qualquer cidadão brasileiro. Paga seus impostos de rendas e, se ele é só sacerdote, paga a sua previdência social como autônomo, como qualquer outro cidadão. Se ele tem uma atividade administrativa, CLT. Isto era o ato declaratório. Mas aí vem agora o governo Lula, que odeia evangélicos, odeia religiosos e nos persegue, e faz a sustação desse ato declaratório. Só tem 3 objetivos esse.
Primeiro, transformar uma mentira em fato real. Por isso as fake news todas orquestradas. Segundo, deixar livremente a interpretação dos auditores ou fiscais para voltar a fabricar multas. E com isto, chantagear os líderes religiosos para cooptá-los eleitoralmente. Toda a imprensa vem falando que o governo Lula está desesperado porque sabe que os evangélicos é uma resistência à esquerda e eles querem se aproximar dos evangélicos. Essa é a tática. Produzimos as multas e depois chamamos para um diálogo para oferecer acordos políticos. Terceiro, querem manchar a reputação do presidente Bolsonaro como se ele tivesse dado isenção a imposto de renda de pastores. Tudo mentira e fake news da imprensa. Bolsonaro, vou repetir, não deu isenção de tributos nenhum a pastores, a padres, a nenhum líder religioso. Mentira. Por último, eu quero aqui fazer uma pergunta a Alexandre de Moraes. O que se faz, ministro, quando alguém produz fake news? A imprensa toda produziu ao longo do dia. Vamos tirar o site do ar? Cortar a concessão da televisão? Ou vamos censurar os jornalistas? Botar uma tornozeleira eletrônica neles? É um absurdo o que a imprensa fez hoje ao longo do dia. Nós precisamos restabelecer a verdade. Por isso eu te peço, reenvie este vídeo para pastores, padres, para líderes religiosos, reenvie para todos seus amigos, poste nas suas redes sociais para a gente restabelecer a verdade. E espero que os bons jornalistas do dia de amanhã restabeleçam a verdade dos fatos. É lamentável, fica aqui o meu repúdio a tudo que aconteceu neste dia 17 de janeiro. Vocês viram, né, gente? Aqui foi revelado toda a verdade. E olhem essa notícia. Lira diz a aliados que Moraes não avisou sobre operação dentro da Câmara. E agora, será que vão ser feita alguma coisa em relação ao que fizeram com o deputado Carlos Jordi? Esperamos que a justiça seja feita. Vamos relembrar, para quem não sabe, Alexandre de Moraes pediu para a Polícia Federal ir até a casa do deputado Carlos Jordi por causa da 24ª da Lesa Pátria, daquela operação da Lesa Pátria. A polícia chegou com um fuzil na cabeça do deputado e ele revelou tudo em redes sociais. E tem um vídeo aqui no canal sobre isso. E agora, olhem essa notícia de Barroso. Vejam a que ponto está chegando o judiciário do nosso Brasil. Brasil pode perder soberania na Amazônia para crime, diz Barroso. Em Davos, presidente do STF afirma também que crimes ambientais, contaminar a política madeireira, garimpeiros, têm votos, fecham aspas. Espera aí, o ministro do STF falando sobre Amazônia, falando sobre segurança pública, tá meio inversão de valores aí, né, o que tá aparecendo. Mas olhem o que vai dizer os comentaristas da Revista Oeste sobre isso. Vejam a que ponto chegou o judiciário do nosso Brasil. Vejam. Davos, na Suíça, onde participa do evento. Hoje, durante uma palestra, o ministro reconheceu o atraso do Brasil em colocar na pauta discussão sobre segurança pública. Segundo Barroso, o progressismo sempre negligenciou o tema. Mais recentemente tem se agravado um problema, que é o problema da segurança pública e da violência. E eu acho que nós precisamos incluir essa preocupação na agenda, inclusive na agenda progressista. O pensamento progressista sempre negligenciou, em alguma medida, a questão da segurança pública, atribuindo-a tão somente à pobreza e à desigualdade, o que é um fato, mas pobre também precisa de segurança pública e nós nos atrasamos. Ainda falando sobre segurança pública, Barroso apontou que o assunto precisa ser encarado de forma mais ampla pelo governo. O Brasil corre risco de perder a soberania da Amazônia não para outros países, mas para o crime organizado. Existe a criminalidade ambiental de extração ilegal de madeira, de mineração ilegal, de grilagem de terras, de queimadas, mas já agora também passou a ser rota do tráfico, de modo que o Brasil precisa se conscientizar de que nós temos que ter uma política de segurança pública mais abrangente e acho que nós precisamos equacionar com ousadia, criatividade, a questão das drogas. Essa é uma guerra que nós estamos perdendo. De modo que não importa a visão de cada um sobre o endurecimento da repressão ou sobre as experiências de legalização que há em outros países. Seja qual for o caminho que se escolha, nós temos que partir do pressuposto que o que nós estamos fazendo não está dando certo.
Ana, é incrível como os ministros do STF gostam Olha. de participar de eventos internacionais, né? Discursar Incrível. fora do país, né? Ele me chamou a atenção, ele falou, precisamos enfrentar com ousadia e criatividade a questão das drogas no Brasil. O que será que ele quis dizer com isso, Ana? Incrível, incrível, Paula. Tem tanta coisa errada nessas duas falas. Eu queria pedir à produção para preparar, para a gente repetir o primeiro vídeo dele, porque prestem atenção como ele fala da agenda progressista isso, segurança pública aquilo, agenda progressista, o progressismo, e ali na frente ele fala, nós nos atrasamos. Será que a gente pode mostrar de novo? Mais recentemente tem se agravado um problema que é o problema da segurança pública e da violência. E eu acho que nós precisamos incluir essa preocupação na agenda, inclusive na agenda progressista. O pensamento progressista sempre negligenciou, em alguma medida, a questão da segurança pública, atribuindo-a tão somente à pobreza e à desigualdade, o que é um fato, mas pobre também precisa de segurança pública e nós nos atrasamos. Todo mundo precisa de segurança pública, né? Pobre, rico, classe média, independente do viés político. Mas, ao que está aparecendo ali, ele está falando da segurança pública do Brasil, querendo nos representar. Eu não me recordo de ele ter tido nem mesmo um voto. O ministro do STF agindo dessa maneira, isso não é papel para o judiciário, é papel para o legislativo. Sim, mas as inversões estão acontecendo no Brasil, no governo Lula, né? Lula manda quem ele quer. E é isso que está acontecendo. E olha o que vai dizer Ana Paula Henkel sobre isso. Isso é um atestado de posição política. Pois é. De posição político-partidária. Um ministro da Suprema Corte não pode dar esse tipo de declaração. Então, se ele é progressista, quer dizer que ele vai lutar contra as pautas conservadoras no Supremo Tribunal Federal? Ele fala de drogas, do combate às drogas, mas eles estão encampando uma campanha, e provavelmente, se o Congresso deixar continuar de joelhos, eles vão passar a descriminalização de drogas através de canetadas, porque isso também faz parte da tal agenda progressista. O aborto, completamente fora das leis no Brasil, também faz parte da agenda progressista. A doutrinação marxista nas escolas faz parte da agenda progressista. Essa fala do ministro é gravíssima. É gravíssima. Assim como nós derrotamos o bolsonarismo, tudo isso faz parte de um quebra-cabeça absurdamente político. Ele não pode dar esse tipo de declaração. Ele é um juiz da Suprema Corte, ministro, né, da Suprema Corte. E, Paula, o que esse senhor está fazendo lá? Tem algum juiz da Suprema Corte americana lá? E falo da Suprema Corte porque eles mencionam muito a Suprema Corte americana. Eles mencionam os justices dos Estados Unidos. Eles mencionam os pais fundadores dos Estados Unidos. É vergonhoso você mencionar uma coisa como se aquilo fosse o farol no alto da colina e você não segue aquilo na prática quando você tem a capacidade e a obrigação de seguir aquilo. Gravíssimo, Paula. Gravíssimo. Ele fala de políticas públicas num fórum econômico. Aposente a toga e candidate-se ao parlamento. Faça isso e vamos ver quantos votos ele terá. Com certeza, né? Não terá voto, porque o povo brasileiro está vendo muito bem o que está fazendo o judiciário com o nosso Brasil, rasgando dia após dia a nossa Constituição. E ainda falo em democracia, mas na democracia relativa de Lula, tudo pode. É relativo, né? É da forma que eles interpretam. E nós temos que assistir isso. Assim como o Congresso Nacional, infelizmente, está assistindo de joelhos, e sim, somente eles podem fazer alguma coisa. Somente eles que foram eleitos legitimamente pelo povo brasileiro para nos representar.
Os ministros do STF não receberam nem o voto do povo, portanto, não podem falar através do povo brasileiro. E olhem esta notícia, se isso acontecesse aqui no Brasil, ixi, ia dar uma confusão, hein? Vocês já pensaram quanto peixe grande estaria totalmente encurralado? Presidente do Equador declara guerra contra juízes e promotores corruptos. É isso mesmo. No primeiro dia de guerra, 22 grupos do narcotráfico no Equador, o presidente Daniel Noboa avisou, aspas, vamos considerar juízes e promotores que apoiarem líderes identificados destes grupos terroristas também como parte do grupo terrorista, fecham aspas. Em entrevista à Rádio Canela, ele admitiu que o país vive um momento muito duro e prometeu proteger cidadãos e anunciou a deportação de 1.500 presos estrangeiros, entre eles peruanos, colombianos, venezuelanos, um decreto de conflito armado interno, filmado nas vésperas, que concede às Forças Armadas a licença para neutralizar o narcotráfico. Gente... Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade que a mídia não mostra, mas aqui no nosso canal você sempre vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos, até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.